Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão sobre o belo filme Um Estranho no Ninho, obra de 1975, que contou com a direção do cineasta de origem tcheca e depois radicado nos Estados Unidos, Milos Forman. Eu já vou começar a conversar com vocês sobre Um Estranho no Ninho, esse filme que vai ao coração da loucura e que traz uma série de metáforas, não só sobre a patologia, que eu vou chamar de sociopatologia, mas também sobre as dimensões da liberdade ou de falta da liberdade. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a essa resenha. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo e deixe também aqui o seu comentário embaixo desse vídeo para que eu possa conversar com você, além de disseminar o vídeo aí pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Um Estranho no Ninho, filme de 1975, que contou com a direção do cineasta tcheco, depois radicado nos Estados Unidos, Milos Forman. De que trata Um Estranho no Ninho? Bom, nós temos ali como protagonista o nosso querido Jack Nicholson, que vai fazer, vai interpretar, e eu diria mais, como vocês já estão acostumados e acostumadas, ele vai eternizar a personagem de Randle McMurphy. Nós estamos ali numa instituição psiquiátrica. Mas Flávio, é um manicômio? É um manicômio judiciário? O que está acontecendo? É uma coisa meio que indeterminada e eu vou explicar para vocês por quê. O Randle McMurphy vem de uma prisão. Então ele era um prisioneiro, ele estava lá por roubo, por agressão, várias acusações, várias reincidências de assault, como se diz em inglês, de agressão. E ele estava indo lá para essa instituição psiquiátrica para que ele fosse avaliado. Era Randle McMurphy louco ou não? Aparentemente, ali em meados da década de 60 do século XX, lá nos Estados Unidos, o Randle McMurphy teria que trabalhar na prisão. Ele como que estava dando, digamos, um migué, ele estava dando um jeito de não trabalhar. E como que alegava insanidade. Então ele estava indo para essa instituição para que se determinasse. Ele era louco, então ele era inimputável em termos penais, ou seja, não responsável por suas próprias ações, porque era, digamos, um louco, um camarada tresvariado, então ele poderia ser encaminhado para um manicômio judiciário. Ou então, não, ele estava ali dando o famoso migué, ele estava dando assim o seu jeitinho para não trabalhar na prisão, então ele seria reencaminhado para o presídio de onde viera. Essa é a questão que faz com que, logo no início do filme, nós lidemos com Randle McMurphy, essa personagem ali do Jack Nicholson. É o Jack Nicholson novinho, acho que tinha pouco mais de 30 anos. Esse filme, como eu disse a vocês, é de 1975. Uma coisa assim, simplesmente interessante, como vocês vão ver. Chega o Jack Nicholson, chega o Randle McMurphy a essa instituição psiquiátrica e ele vai lidar com uma série de internos. Nós não sabemos quando no início do filme, mas ao longo do filme a gente fica sabendo que a maior parte desses internos não é de pessoas que estão lá internadas compulsoriamente. A maior parte dos internos ali é de pessoas que se voluntariaram, que quiseram estar ali. É uma questão extremamente espinhosa com a qual a gente vai lidar. Por quê? Porque o Randle McMurphy ele vem para ser a centelha de discórdia nessa instituição,
que tem toda uma rotina autoritária, levada à mão de ferro pela enfermeira Ratched, a senhora Ratched. Ela ali, vestida impecavelmente, com sua bata branca, com um cabelo que não tem um fio fora de lugar. Vocês veem que o cuidado do Milos Forman para compor as personagens é bem interessante. O que tem o Jack Nicholson, com a sua sobrancelha inusitada, com a sua ponta triangular, com seu rosto tresvariado, tem a senhora Ratched, a enfermeira responsável ali pela instituição, totalmente asseada, tem um determinado momento, vocês vão ver, quando acontece uma festa totalmente tresloucada na instituição psiquiátrica, o chapeuzinho de enfermeira da senhora Ratched se vê todo sujo, ela mal consegue tocá-lo, o chapéu ali tá transpassado de nódoas, de manchas, ela mal consegue se aproximar, porque justamente ela não poderia ser a figura mais antípoda em relação ao Jack Nicholson. O que tem o Jack Nicholson de tresloucado, tem a senhora Ratched de autoritária e ordenada. E obviamente que a trama vai fazer com que ambos colidam. Então vejam vocês, existem ali os internos, existe ali um interno que é voluntário, vejam a tristeza, e ele não lida bem com a sua esposa. E a senhora Ratched, como é comum, nós certamente já vimos, né, por recebermos muitos filmes dos Estados Unidos aqui na televisão brasileira, historicamente, a gente entra em contato com essa tradição estadunidense de fazer terapia em grupo, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos. Isso vai acontecer também na instituição ali psiquiátrica. E o que está sendo posto? Todas as questões dos internos são debatidas coletivamente por meio de uma condução ali com a senhora Ratched. Algumas questões são até interessantes para serem debatidas coletivamente, mas existem pontos ali bastante espinhosos e íntimos, e alguns internos não querem fazer. Vale frisar que é uma instituição masculina, e alguns internos não querem fazer o debate das suas intimidades diante dos demais. Mas a senhora Ratched com a sua assistente ali não querem nem saber. Elas vão colocando e as conversas têm que ser postas. E num determinado momento a gente fica sabendo que um dos internos tem um problema eventualmente para lidar com a sua esposa. É insinuada pelos internos ali uma possível homossexualidade por parte daquele interno que tem dificuldade para lidar com a esposa, quiçá sexualmente. E ali começa toda uma discussão, os internos se mostram tresloucados, o Randall McMurphy, que é uma figura ali extremamente ácida, sardônica, irônica, incita os internos ali às piadas e tudo mais. Mas logo depois dessa sessão coletiva de troca de ideias, ou na verdade de imposição da intimidade em face dos demais, chega a hora do remédio. E isso é colocado todo santo dia. Se alguém não quiser tomar, vai ter que tomar, seja por via oral deliberada, ou seja, por escolha, seja por intermédio da coerção dos enfermeiros. Essa é uma questão ali muito forte na instituição. Então, nós temos, quando vocês, por exemplo, se vocês forem ler o livro do Erving Goffman, salvo engano, um sociólogo de origem canadense ou estadunidense, depois eu coloco aqui na descrição do vídeo as referências para esse livro, Manicômios, Prisões e Conventos. É um livro clássico da sociologia ali, das instituições tidas como totais, das instituições de vigilância, que fazem com que as pessoas percam o tamanho do cabelo, a barba que podem usar, a vestimenta que levam, o horário em que acorda, o horário em que acordam, o horário em que vão dormir. Tudo isso é mediado. Tudo isso é estruturado de fora, exteriormente, de forma exógena, pelas autoridades. Muitas vezes se perde ali o próprio nome, não é o caso nessa instituição, que é semitotal, porque ela é uma instituição muito mais de encaminhamento e que envolve internação, por vezes deliberada e voluntária, mas é importante dizer que o Goffman ele vai colocar essas questões de perda da própria individualidade como uma das características fundamentais de instituições totais de vigilância. E aí, o Randall McMurphy é alguém que afirma a sua própria deliberação. Por que ele havia sido preso? Bom, além das questões de agressão, quando ele vai conversar com o diretor da instituição psiquiátrica, é imputada a ele a acusação de ter feito sexo com uma moça menor de idade, salvo engano ali de 15 anos. Houve
segundo o que ele coloca, consenso. Obviamente que isso é uma questão tétrica, que deve ser condenada, é claro, na postura do Randall McMurphy, mas de qualquer maneira, a gente fica sabendo que ele não é doidivanas coisa nenhuma, de que ele é uma figura ali rebelde, uma figura que tem um ímpeto muito indômito e muito próprio autóctone de liberdade. Ele quer se autodeterminar. Ele é uma figura ali que tem uma lascívia, uma volúpia sexual muito grande, e o que ele vai fazer é lançar mão do entendimento, da compreensão daquela rotina para propriamente subvertê-la. Ele vai começar a jogar os internos daquela instituição psiquiátrica, aí sim um estranho naquele ninho, contra a senhora Ratched. Então, a cada momento, a senhora Ratched vai ficando enfurecida com as investidas do Randall McMurphy. E o que acontece? Desde o momento em que ele está ali naquela instituição, ele planeja escapar. E tem ali um interno que é a figura mais taciturna, mais calada, mas ao mesmo tempo uma fortaleza, um homem ali gigantesco, que parece ali ter uma ascendência dos primeiros habitantes dos Estados Unidos, dos indígenas estadunidenses. É uma figura que não fala, não ouve e só vê. Então ele fica na dele. O Randall McMurphy, desde o começo ali do filme, tenta fazer contato com esse interno, que parece uma montanha, e ele sempre fica quieto. Acontece que o Randall McMurphy tem um jeito de chamar as pessoas à baila, ele passa a comandar o carteado, ele faz com que os internos apostem cigarros, que invariavelmente nessas instituições se transformam no dinheiro, na moeda de troca ali dos trânsitos entre os detentos, no caso os internos. E o time dos internos começa a jogar basquete, um basquete contraposto aos enfermeiros, eles começam a falar de si, eles começam a ter vez e voz, e chega um momento muito importante em que o Randall McMurphy quer propor um seio mesmo de democracia naquela instituição total. Ele quer propor aos internos que todos possam assistir ao jogo inicial do campeonato de beisebol dos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu morei nos Estados Unidos, para nós aqui, obviamente, o beisebol não faz sentido como esporte tradicional do Brasil. Mas nos Estados Unidos, o beisebol supera o basquete, vejam vocês, basquete que é um esporte relativamente popular no Brasil, e supera inclusive o futebol americano. O esporte mais popular dos Estados Unidos é o beisebol. E as partidas duram horas, é uma coisa assim interessante para os Estados Unidos, para os estadunidenses. E a senhora Ratched, dizendo que é uma rotina toda estipulada, quer romper com essa possibilidade, esse germe democrático insuflado pelo Randall McMurphy nos internos. Na primeira votação, olha, uma votação é colocada, ele perde. Na segunda ele vem a ganhar. E na verdade o que ele vai fazer é instilar um germe de liberdade. Aqueles que haviam sido voluntariamente internados, estavam desacostumados a regrar a própria vida, vão agora poder, mediados por um certo profeta, chamemo-lo assim, por uma centelha de discórdia, vão ser chamados à baila para regrar a própria vida. Gente, para além daquela narrativa microcósmica, para além daquele microcosmo, para além daquela situação específica da instituição psiquiátrica, quantos e quantas de nós não alienamos a nossa própria liberdade? Não achamos mais fácil que outrem estabeleçam regras para aquilo que nós fazemos, a que horas acordamos, quando vamos dormir, como vai ser a nossa rotina? Nós reclamamos muitas vezes de falta de liberdade, de falta de tempo, da possibilidade de nos autodeterminarmos. Mas, por vezes, quando saímos de férias, da escola, da faculdade, do trabalho, nós nos sentimos como baratas tontas, sem que nós possamos nos autodeterminar. Nos falta aquela dimensão, aquela baliza de regramento da nossa vida. E quando nós temos que nos colocar, determinar o que vamos fazer no nosso dia, como que sentimos falta dessa determinação exterior. Não é à toa que no grande romance, a obra-mor de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, esse grande autor russo, Os Irmãos Karamazov, o maior romance que eu já li ao longo desses meus 39 anos, a personagem Mora ali, uma das grandes personagens do romance, o grande inquisidor, vai dizer que não há angústia maior para o homem e para a mulher do que encontrar alguém
diante de quem ele e ela possam se ajoelhar. Se nós observarmos a história humana, uma história de assimetria, uma história de hierarquia, uma história de desigualdade, aquilo que a gente vai encontrar é justamente a dimensão de que homens e mulheres buscam líderes, buscam alguém diante de quem possam se curvar, buscam alguém que determine as suas próprias ações. Alguns não, os poucos, como Randall McMurphy, que vai ser um germe de liderança. É que eu quero mostrar a vocês que existe como que uma crônica de um conflito anunciado. Randall McMurphy vai fazer com que os internos, em determinado momento, consigam escapar da instituição. Depois eles são presos novamente. Mas eles vão roubar um ônibus. Eles vão embarcar, eles vão entrar em alto mar para pescar em peixes enormes. E mais, num determinado momento, Randall McMurphy vai conseguir, subornando ali os funcionários da instituição, fazer com que algumas amigas dele venham para a instituição para que eles consigam fazer uma festa. Nessa festa, o Billy, que é um rapaz ali gago, um rapaz que tem dificuldade de falar da sua intimidade, um rapaz que passa por coerção por parte da mãe que o internou, esse rapaz vai se engraçar com a amiga do Randall McMurphy. É uma coisa ali, você percebe bastante deslocada, porque o Randall McMurphy sai com essa moça, né? Ela é como que uma namorada eventual do Randall McMurphy, mas ao mesmo tempo ele vai dizer para ela, olha, fique com o Billy aqui, saia com ele por essa noite. E como que o Billy teria perdido a virgindade. Quando a senhora Ratched humilha o Billy diante de todos, chegando ali à instituição psiquiátrica e vendo a balbúrdia, a festa tresloucada, a desordem, todo aquele caos de vida pulsante, ela que coage os demais, porque inclusive aquele que coage os demais e coloca aos demais aquilo que não pode ser feito é o primeiro a ser coagido ou coagida, é o primeiro a ser castrado e castrada. E ali a senhora Ratched vai humilhar o Billy diante de todos, com um moralismo tacanho, dizendo que vai contar para a mãe do Billy o que ele havia feito naquela noite, saindo com a moça. E o Billy, humilhado, esmagado, com medo da própria mãe, que a gente bem poderia imaginar que seria ali um duplo da senhora Ratched, o Billy vai fugir, vai entrar numa sala e vai se matar. Ele vai cortar os próprios pulsos, com medo das consequências. É muito triste que a gente veja uma pessoa vivendo a pletora de liberdade e depois tendo que se ver com autoritarismo, com moralismo, com castração. E autoritarismo, historicamente, sobretudo aqui no Ocidente judaico-cristão, esse autoritarismo tem muito a ver com sequestro da libido e da liberdade sexual. No caso do Billy, quando ele teve que lidar com isso e eventualmente teria que se explicar, por que se explicar numa noite de amor? Para sua mãe, ele optou por sair desse mundo, por cortar os próprios pulsos com um caco de vidro. Vejam vocês, é nesse momento que Randall McMurphy vai se contrapor à enfermeira, vai tentar inclusive esganá-la, sufocá-la, e aí ele vai ser então na sequência preso pelos enfermeiros, vai tomar muita porrada e vai ser lobotomizado. Aí é que vem a questão. O índio muito grande, muito forte, tinha ali o cárcere, não apenas exterior. Por ele não falar e por ele dizer que não ouvia, ele como que estava preso em si mesmo para os demais. Randall McMurphy é o mediador da liberdade desse índio. Numa determinada conversa entre ambos, eles combinam a possibilidade de Randall McMurphy e o índio, e também os demais internos, fugirem daquela instituição autoritária e coercitiva. E num determinado momento, o índio vai dizer para o Randall McMurphy que o seu pai não bebia. Não era propriamente ele que bebia. As garrafas o sugavam. As garrafas sugavam a vida do pai do índio. E ele se rebelou e se revoltou contra a perda de liberdade do pai. Quando Randall McMurphy volta lobotomizado, volta ali com marcas na cabeça, como se tivesse passado por processos terríveis em termos psiquiátricos, o indião não consegue aceitar que o mediador da sua própria liberdade, ele que agora se sentia forte e pronto para sair da prisão, pronto para caminhar com liberdade, ele como que não pode aceitar
que o Randall McMurphy, mediador da sua liberdade, figura ali a mimetizar a instância paterna, também tenha sido lobotomizado, também tenha perdido a sua autodeterminação. Numa cena sumamente paradoxal, aquele que se viu livre, que se sentiu livre pela mediação do profeta, entre aspas, libertador, vai asfixiar o mediador da sua liberdade. É interessante essa metáfora, porque na tradição judaico-cristã se coloca que Jesus Cristo teria sido crucificado em prol da expiação dos pecados de todas e todos nós. Essa leitura, da qual eu discordo, mas de qualquer maneira é uma leitura tradicional aí do judaico-cristianismo, tem aqui um paralelo interessante com o que acontece na relação entre o cativo que se vê liberto com a mediação de Randall McMurphy, o profeta da discórdia, e depois o próprio cativo, se sentindo livre, vai mutilar, vai asfixiar, vai matar aquele que mediou a sua própria liberdade. A cena final de Um Estranho no Ninho é o índio pegando ali uma pia, uma fonte de água enorme, só ele poderia conseguir com a sua força, né? Ele que era uma verdadeira montanha, só ele poderia conseguir levantar aquilo ali. Ele joga contra a janela, abre o caminho da liberdade com a sua própria força, depois de ter matado o profeta da mediação de liberdade, o profeta da discórdia, Randall McMurphy. Um Estranho no Ninho, gente, é mais do que uma narrativa sobre uma instituição psiquiátrica com internos coercitivos e internos voluntários. Um Estranho no Ninho é uma metáfora para um tipo de sociedade que faz com que a melhor energia das pessoas seja drenada para a configuração de uma rotina coercitiva que lhes é alheia. Uma energia que poderia estar vinculada para a construção de subjetividades mais livres, plurais, ricas e complexas. Um Estranho no Ninho faz com que nós pensemos que, se somos comuns ao ninho, se somos pessoas destinadas a um ninho, que é menos um ninho de acalento e muito mais um ninho de coerção, essa estranheza é aquilo que mais nos configura como sujeitos potenciais de liberdade. O estranho é que deveria ser a base mesma para uma vida maior. Essa foi, gente, uma resenha sobre o filme Um Estranho no Ninho. Obra-prima ali do diretor de origem tcheca, radicado nos Estados Unidos, Milos Forman. Filme de 1975, e eu quero frisar aqui ao fim e ao cabo, que traz como protagonista o Jack Nicholson, esse importante ator estadunidense, que interpreta, e eu diria mais, eterniza a personagem Randall McMurphy. Se vocês gostaram demais essa resenha de filme aqui do meu canal, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo e disseminem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. Deixe também aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que eu possa conversar com você. E mais, aqui embaixo do vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você quiser apoiar a feitura dos vídeos desse canal, se você quiser dar um apoio financeiro para que eu possa continuar a produzir as aulas ao vivo, as resenhas de filmes, as resenhas de livros e as leituras, considere a possibilidade de se tornar membro humanista aqui do canal nas 4 faixas propostas. Você vai contribuir muito para a continuidade aqui do canal. Então é isso, gente. Um grande abraço a todas e a todos. Até a próxima resenha de filme. As resenhas de filme acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Um abraço, gente. Até a próxima e tchau, tchau!